Pessoal, trazendo outro tema agora, a Polícia Federal foi acionada pelo governo para fazer um relatório sobre o projeto de lei que proíbe delações premiadas de presos. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a entidade prepara uma manifestação a respeito do tema a pedido do Ministério da Justiça. O governo federal trata o tema com cautela pelo potencial de desgaste. O receio no Planalto é que qualquer posição do governo, nesse caso, seja usada por integrantes da direita ou da esquerda contra Lula. É que lá atrás, viu, Fábio Piperno, o próprio presidente da República já foi contra as delações, porque ele foi prejudicado por muitas delas. E agora, hein? O que pode acontecer com esse novo momento em que um projeto que surgiu lá atrás com o PT pode beneficiar o seu principal opositor, o ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu conheço pessoas, inclusive advogados, que não gostam do Instituto da Delação Premiada. Aliás, há advogados que não aceitam causas em que o cliente queira fazer esse tipo de negociação. É uma posição de cada um. A minha questão é em relação ao projeto. Lá atrás, em 2015, o projeto que foi gestado no PT era uma excrescência e agora ele continua sendo uma excrescência. E mais, se lá atrás ele visava, de certa forma, proteger pessoas, enfim, interessava acusados pela Lava Jato, agora ele visa, foi retirado lá do fundo do freezer para proteger próceres importantes aí da Bolsolândia. É muito ruim, é péssima ideia, é uma excrescência. Agora, eu acho que é importante sim ouvir a Polícia Federal. A Polícia Federal, ela também negocia isso com algumas pessoas que estão lá, enfim, presas, né? Então, é importante que a Polícia Federal fale, olha, isso é eficiente, porque graças a esse instituto a gente conseguiu resolver isso. Olha, inclusive a Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira o requerimento de urgência do projeto de lei que limita as delações. Quem vai contar essa história pra gente agora é a Marília Ribeiro. Ô Marília, essa história era para ter sido analisada ontem. Vai acontecer hoje mesmo? O que você traz pra gente? Bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Exatamente, hoje, mais cedo, nós tivemos uma reunião de líderes aqui da Câmara dos Deputados, onde ficou pautado o que vai ser votado aqui na Câmara dos Deputados ainda nesta quarta-feira. E foi pautado o projeto, a votação da urgência do projeto que põe fim às delações premiadas daqueles presos daquelas pessoas que estão presas. O projeto é de 2023, esse projeto que vai ser votada a urgência é do deputado Luciano Amaral e prevê que os acordos de delação eles só poderão ser feitos de maneira voluntária. O texto também propõe que as pessoas afetadas por uma delação poderão contestar o acordo de colaboração e a decisão que foi homologada. É importante lembrar que essa medida ela foi apresentada em 2016 pelo então deputado Vadir Damus, que hoje faz parte do Ministério da Justiça, lá na esteira da Lava Jato. Evandro, a proposta ela foi levada para a reunião de líderes na semana passada e ela foi bem recebida por todos que estavam participando, até mesmo por governistas. E esse pedido de urgência foi assinado por importantes lideranças aqui na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, e o líder do PL, Altineu Cortes. Quando foi apresentado, como eu falei, o projeto acabou não sofrendo nenhuma resistência. Na semana passada, nós também trouxemos que foi falado aqui dentro da Câmara que o presidente da Casa, Arthur Lira, só pautou essa urgência do projeto por conta do PL, para poder receber apoio. Lembrando que o PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vem sendo alvo de uma delação premiada do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Evandro, se essa urgência desse projeto for aprovada hoje aqui na Câmara dos Deputados, o projeto será analisado com mais agilidade pelas comissões responsáveis e poderão dispensar prazos e formalidades regimentais aqui do Congresso Nacional. Evandro.
Muito obrigado pelas informações, Marília Ribeiro. Bom trabalho para você aí em Brasília. Tirando a Marília, vamos colocar de volta aqui o Zé Maria Trindade para eu já retomar o papo com ele. Ô Zé, temos então um pedido do Ministério da Justiça para que a Polícia Federal faça um documento sobre a importância das delações de pessoas que estão presas hoje, né? Numa tentativa aí de contrariar essa proposta que pode beirar a polêmica, né? Ou gerar um desgaste ainda maior, independentemente de que lado que o governo ocupe. E a votação desse requerimento de urgência. Para onde que a gente deve olhar primeiro nesse momento e que pode impactar mais rapidamente as lideranças do governo federal? Zé, o Galilei dizia que o movimento dos astros é previsível e o movimento dos poderosos imprevisível, né? É assim mesmo a política. Foi um projeto apresentado pelo PT e que agora o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro entendeu que seria bom para o grupo também aprovar, porque poderia beneficiá-lo no caso da delação premiada do tenente-coronel Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja bem, esse momento é importante porque a delação premiada é uma instituição nova, né? Eu, Zé Maria, achava que isso ia se alastrar pelo país. Eu acompanhei todo o debate no Congresso Nacional e me lembro, eu estava na solenidade que Dilma assinou a sanção. O assunto, então, foi para o Diário Oficial, mas, como toda lei, tem que passar pelo Judiciário. Logo, logo, o Supremo começou a achar estranho aquele instituto da delação premiada, que entregava todo mundo, a delação, todo mundo no início achava que o cara delatou, pronto, entregou todo mundo. Não. Aí o Supremo falou, não, peraí, entregou o quê? O delator não está acima do bem e do mal, é preciso ter provas. E ali, vários políticos que já estavam sendo considerados como condenados entenderam que a delação não era lá essas coisas, né? Agora, com essa história de que o delator preso não pode assinar acordo, a situação vai lá para baixo de novo, nesse debate. Eu achava, Evandro, que o ladrão de galinha lá no interior ia fazer delação premiada com o delegado, mas acho que isso não vai acontecer não, viu? O que você acha, hein, Alangani? Olha, eu acho que pode ter o seguinte desfecho. Antes de falar desse desfecho, Evandro, eu acho que o instrumento da delação premiada, que foi uma inovação jurídica, foi muito bem-vindo. A delação premiada permitiu que empresários e políticos poderosos, talvez pela primeira vez na história do país, fossem de fato julgados com toda isonomia perante a lei como um cidadão comum. Mensalão. Então, por isso que eu falei, né, que foi um dos, certo? Começou com mensalão, é verdade. E aí, poderosos indo para a cadeia, pela primeira vez a gente viu isso no país, né, o Brasil sendo um país de fato de primeiro mundo, onde a lei vale para todos. A delação por si só, ela não coloca ninguém na cadeia, você precisa de provas adicionais. É como se a delação ela fosse sendo o pano de fundo das provas, ela fosse contando o caminho das pedras que foram juntadas a partir das provas entregues também à Polícia Federal. Perfeito. Então eu acho que o instrumento da delação ele é muito bem-vindo e aí pouco importa se a pessoa está presa ou não. Até porque terão situações onde houve uma prisão preventiva necessária e demora um certo tempo para costurar o acordo. Mas você não acha que quando a pessoa está presa, a pressão da troca é maior do que quando ela está livre? Eu acho que pode ocorrer sim, Evandro, mas infelizmente, às vezes é necessário prender primeiro porque aquela pessoa pode oferecer algum risco à investigação ou fugir, então isso pode ocorrer. Eu concordo que é de bom tom que a delação ocorra antes da pessoa estar presa, mas nem sempre isso é possível. Inclusive, na Operação Lava Jato, 70% das delações ocorreram com as pessoas soltas e 30% com as pessoas presas, em torno disso. Agora, qual que é um possível desfecho? É isso avançar no Congresso Nacional, supostamente poderia beneficiar Jair Bolsonaro anulando as investigações a partir da delação do Mauro Cid. Agora, há uma dúvida se isso vai valer ou não retroativamente. E aí, um desfecho muito provável, Evandro. Algum partido, linha auxiliar do PT,
acionar o Supremo Tribunal Federal e isso ser decidido no final das contas pelo Supremo, como vem sendo ocorrido aqui no país nos últimos anos. E aí, provavelmente, o Supremo vai manter a relação, a decisão do Congresso, mas sem a retroatividade, o que não beneficiaria Jair Bolsonaro. Onde você está, hein, Gustavo Segré? Não pode ter retroatividade, salvo que seja para favorecer o bandido, ou, sei lá, o suspeito, o investigado, eu não sei. Bandido. Mas essa teoria da delação premiada, que a primeira lei foi em 1999, que foi para proteger testemunhas e delação premiada, foi a primeira vez, 1999. Em 2013, a presidente, na época, Dilma Rousseff, incluiu uma palavrinha que modificou isso, que era organização criminosa, que até esse momento não estava, inclusive não foi participe do mensalão, porque não estava na lei a organização criminosa. E toda essa função de questões de delação premiada obedecem ao dilema do prisioneiro, que é um dos argumentos dentro da teoria dos jogos. E esse argumento que defende a delação estabelece que Evandro e eu fomos presos. Participamos de um delito. E a justiça, os investigadores determinam, separados os dois, dizendo, se o Evandro ficar em silêncio e eu falar, o Evandro vai ficar preso 10 anos e eu vou sair livre. Se os dois ficarmos em silêncio, não tem como ninguém ser preso. Então, os dois pegaríamos 1 ano de prisão por causa dessa delação. E se os dois falarmos, ficamos 5 anos presos. Isso que disse o dilema da teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro. Então, a conclusão é que sempre vai ser compensatório para o bandido trair o outro. Porque dessa forma ele tira a sua responsabilidade e joga na outra. Por que a maioria das delações na época da Lava Jato foram feitas em pessoas que estavam livres? Porque era uma questão de tempo. Se nós estamos os 4 fazendo uma organização criminosa que foi inclusa na lei em 2013 e o Alan for preso, é uma questão de tempo até que chegue a gente. Então o que a gente faz? Previamente à prisão, levanta a mão e diz, cara, eu quero colaborar, porque eu quero evitar ser preso, então eu me antecipo. Dilema dos prisioneiros. A situação é muito clara. Não interessa se for preso ou não for preso, na minha opinião. Por quê? Porque indo preso primeiro de uma organização criminosa, os outros já sabem que vai ser preso. A questão é quem vai primeiro. E aí entra esse dilema do prisioneiro. Quem vai falar primeiro? Se a lei pegar e for aprovada, lógico, vai ter um que vai ser preso, não vai ter possibilidade de delatar, mas os outros que estão por trás vão delatar do mesmo jeito. A questão é que, para mim, o governo pedindo esse informe para a Polícia Federal mexe mais numa areia movediça. Por quê? Porque qualquer que seja o ditame da Polícia Federal vai atrapalhar o governo. Exatamente. Vai respingar nele. Quer arrematar algo, Fábio Piperno? Tem alguma coisa que você discordou Deixa aqui? Só uma pergunta aí para a nossa audiência. A quem interessa esse regime de urgência?